feliz ano novo, um santo ano novo. E esse ano está começando com a edição desse livro, que foi uma ideia de Don Williamson. Ele tinha passado no seminário de Dom Cipriano, lá nos Estados Unidos, e ele me perguntou algumas coisas sobre o que tinha acontecido no nosso mosteiro lá da França. A conversa foi por esse caminho, e no final ele falou: o senhor tem que escrever isso, porque é muito revelador da maneira com que agem as pessoas semelhantes a Dom Gerard, um certo liberalismo, um certo... E também para botar mais em evidência o combate de Dom Lefebvre. Então eu comecei a fazer, quase publiquei naquele ano mesmo, que já não estava ruim, mas aí eu vim aqui para o Brasil, voltei, lá eu fiquei 6 meses, depois voltei para o Brasil, não vi mais Dom Williamson, e o resultado é que esse livro foi crescendo um pouquinho, ele está muito fininho, mas durou muito tempo, porque tem que checar os fatos, tem que olhar cada coisa, e também porque às vezes eu deixava ele de lado, e graças às pessoas que me incentivaram, a gente acabou saindo o livro. Então agradeço ao Edivaldo, agradeço ao Juscelino, agradeço as pessoas que me ajudaram a digitar, agradeço ao professor Carlos, que fez os desenhos que estão aqui, muito bem feitos. Para cada capítulo, cada personagem tem um desenho do rosto. Agradeço a senhora Maiane, agradeço a todos que ajudaram. Os títulos Vencedores e Vencidos. O primeiro título que Dom Williamson pensou era um que faz uma rima interessante em francês: Maître et traître, mestres e traidores. Nós achamos, ele é mais combativo, né? Eu achava que estava um pouquinho forte, ainda mais que tinha alguns personagens que ao menos acabaram entrando no livro, que haviam até voltado atrás e se arrependido da posição que tinham tido, como Jean Madiran. Então talvez ficasse melhor um outro título que ele mesmo sugeriu, que era Vencedores e Vencidos. Eu acho que era o título completo era Vencedores e Vencidos do Lobo Romano. Esses romanos que não sabem vencê-los, quem são os lobos. Então, esse livro então acabou sendo editado. Pedi para o Monsieur Williamson fazer a introdução. Ele falou: só faça a introdução se ele for traduzido em francês. Então agora tem que traduzir em francês, para ele fazer a tradução. Qual o interesse do livro? Para a gente estudar um século da história da Igreja, é muito bom, se não a melhor maneira, é estudar os santos que viveram naquele século, porque os santos refletem de maneira mais completa, mais heróica, mais a situação da Igreja num determinado século. Então podemos pensar que a melhor maneira de a gente ver essa crise da Igreja é ir nas pessoas chaves, não só quanto ao bem, que seriam os santos, seriam os que tiveram uma maior santidade, mas também aqueles que fizeram o contrário, que entraram em choque com esses personagens e fizeram o contrário, e assim fica mais em evidência o certo e o errado. Então, a ideia do livro, são 12 pessoas que eu conheci, então não é, ele tem essa particularidade, são pessoas que eu conheci. Poderia ter por outras muito interessantes, poderíamos até fazer um outro livro, mas esses aqui são só os que eu conheci. 12, então 6 que resistiram ao modernismo e 6 que se deixaram levar, não necessariamente porque viraram modernistas, mas que cederam, foram vencidos pela política dos modernistas e acabaram cedendo um pouquinho
na doutrina também, uns mais, outros menos. Eu vou contar um pouquinho de algo que me diz respeito de maneira mais próxima, que foi Gustavo Corsão. Então, Gustavo Corsão pertencia ao Centro Dom Vital, no qual ele tinha um papel eminente, dava aula, e foi lá que meus pais estreitaram laços com Gustavo Corsão. Finalmente, esse Centro Dom Vital vai ser influenciado pelos modernistas, e o Corsão vai ter que sair do Centro Dom Vital. Ele vai passar um período sem estar ligado a nada, e finalmente ele vai fundar a Permanência, 1968. Nesse momento, ele tinha um amigo chamado Fernando Carneiro, que morava no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. E Fernando Carneiro chegou na casa dele e disse para ele assim: Corsão, você já imaginou que seria uma França comunista? E o Corsão deu uma resposta lá sem dar muita importância, e o Fernando Carneiro insistiu: Corsão, você já imaginou que seria uma França comunista? Porque em 68 havia tido uma manifestação das universidades de Paris, de algumas, em prol do comunismo, em prol da confusão geral. E então Fernando Carneiro acrescentou: hoje de manhã eu ofereci a minha vida pela França. E pouco tempo depois ele morreu, numa parada cardíaca. Então a gente vê que a Permanência, que o Corsão, então, estavam sempre no combate pela igreja, o que era muito... E quando eu tinha lá por 12 ou 13 anos, minha mãe levou numa conferência, que até hoje eu guardo assim o esquema que ele fez. Ele gostava de usar o quadro negro, porque ele dizia que o quadro negro ajuda a fixar a atenção. E ele era um professor de mão cheia, nunca vi igual, nem na França. E ali se combatia tudo que era contrário à doutrina da igreja. Então, o comunismo, o Teilhard de Chardin, o centenário de Lutero. Havia não sei se ele era bispo na época, Castro Pinto, que fez queria comemorar um centenário de Lutero. Então o pessoal da Permanência foi na rua, foi diante da Cúria, não sei exatamente de onde foi, a protestar contra essa... Então a gente vê que já naquela época, que devia ser o que, 65, isso foi antes da Permanência, 65, 66, esse ecumenismo, ele estava em toda parte. Fazer uma comemoração para o centenário de Lutero. Depois ele acabou tendo dificuldades com os monges do Rio, e isso veio primeiro pelo concílio. Pelo que eu me lembro, a posição do Corsão era a seguinte: o concílio não é ruim, mas as interpretações do concílio são ruins. Com o tempo ele vai mudar de visão, mas Monsieur Lefebvre vai ver bem mais depressa do que ele, e D. Antônio Castro Maier também. Mas só para dizer um pouquinho o meio que eu pude conviver ali no Rio de Janeiro. Quando veio a nova missa, ele a atacou violentamente, mas ele dizia: todos os padres, amigos que eu conheço, rezam a missa nova. Então ele começou a ir à missa nova. Só mais lá na frente que ele vai parar de ir à missa nova. Então a gente vê como é importante as amizades. Às vezes uma pessoa, né, muito lúcida, por causa das amizades, vai ter uma posição que podia ser melhor. Ele não conhecia D. Antônio Castro Maier, não tinha contato, e não conhecia D. Lefebvre também não. Mas ele teve algum contato com o movimento da França que chamava Cité Catholique. Se eu não me engano, Monsieur Lefebvre ia lá. Eles se reuniam uma vez por ano em Lausanne,
e isso foi um meio de vir um dos membros dele veio ao Brasil e fez uma conferência muito interessante sobre De Gaulle. Ele conheceu também a revista Itinéraire, que era a melhor revista que havia na época na França, e revista que vai defender Monsieur Lefebvre, e muito excelentes colaboradores. Essa revista, lá na frente, como veremos, vai dar um passo em falso. Então ele foi à França também, e esses contatos, o que aconteceu é que eu fui perguntar ao Gustavo Corsão o que ele me recomendava. Aí, vários acontecimentos, finalmente eu fui para a França e entrei não no seminário, mas no mosteiro beneditino de Dom Gerard. Mas a pessoa central da história da igreja na segunda metade do século XX é Dom Lefebvre. Mal ele fundou o seminário dele, em 1970, os bispos franceses o atacaram, dizendo que o seminário é selvagem. Esse combate Monsieur Lefebvre, com Corsão a gente vê o combate, em Dom Lefebvre a gente vê mais ainda, um combate terrível, mas que ele fazia com um sorriso. Ele não perdia a calma, mas era um combate terrível. A conferência dos bispos franceses era contra Dom Lefebvre, e em 1975 Dom Lefebvre esteve no nosso mosteiro na França, e por causa disso nós fomos todos excluídos da ordem beneditina, e nosso superior, Dom Gerard, foi suspenso ad divinis. Não podia rezar missa, não podia confessar, não podia nada. A razão recebeu Dom Lefebvre. E Dom Lefebvre tinha dado ordens menores a 2 dos monges do mosteiro. Em 76, Paulo VI aperta o cerco, procurando destruir esse seminário, porque esse seminário era o único no mundo que guardava a tradição, guardava a integridade da tradição. Então Paulo VI mandou que Dom Lefebvre não ordenasse mais padres. E ele falou, não, está tudo pronto já, não há razão para não fazer isso. Acho que ele disse aos seminaristas, eles só querem que eu não faça ordenações, porque esse seminário forma padres como a igreja sempre formou. Então ele vai ser suspenso a divinis, e a vida vai continuar, um esforço enorme de Roma para destruir o seminário, para mandar às vezes um padre para influenciar os seminaristas, dizendo, saiam daí, venham para Roma, em Roma nós vamos fazer um seminário igualzinho. O Monsieur Lefebvre com humor dizia, a prova é que nosso seminário não é tão ruim assim, vocês querem fazer um igualzinho, só que na legalidade, com a aprovação de Roma. Alguns seminaristas saíram e mais tarde se arrependeram amargamente. Um deles escreveu a Dom Lefebvre dizendo, Sua Excelência tinha razão em tudo. Eles nos enganaram e agora estão nos mandando de volta para nossas dioceses. E eu devia ter escutado o que o senhor falou, eu me arrependo amargamente. Apesar da carta, ele não voltou. Quando toma certas decisões, é sempre difícil voltar atrás. Então, esse grande combate girou em torno da pessoa e da obra de Dom Lefebvre. E de Dom Antônio, que se associou a ele, mas o combate, digamos, mais violento, né, foi em torno do seminário de Econa e da obra de Monsieur Lefebvre e da pessoa, sobretudo, de Dom Lefebvre. Dom Lefebvre, então, para todo mundo, uma referência. Mas essa referência não foi para todo mundo. Houve dissensões no seminário de Econa, houve dissensões dentro da obra de Monsieur Lefebvre, e ao longo do tempo elas foram se multiplicando. Desde o início apareceram os sedecantistas, que desde o início vão se separar, vão
tem uma atitude inadmissível, tomando um seminário de Dom Lefebvre nos Estados Unidos e semeando confusão no seminário de Econa, e nos Estados Unidos eles conseguiram tomar todo um seminário de Dom Lefebvre. Nem sei como eles têm coragem de fazer alguma coisa em nome da igreja, porque eles tomaram um seminário que não era deles. Se roubar uma pequena quantia de dinheiro é um pecado mortal, que será tomar todo um seminário. Eu não entendo como podem, e são esses os sedencantistas que até hoje, né, trabalham nos Estados Unidos. Depois teve os outros, então os sedencantistas eram o que a gente podia dizer os extremistas da direita, né? Podemos exprimir assim, embora não seja uma terminologia um pouco simplista. E do outro lado tem os liberais. Liberais se manifestaram várias vezes, mas sobretudo nas sagrações. As sagrações era a hora assim, mais difícil. Bom, não sei se merece o termo de liberais, mas digamos, eles não tiveram a lucidez da fé. Eles não tiveram essa compreensão de que Monsieur Lefebvre era o homem providencial. O que eles fizeram então? Eles vão se separar. Então esse livro vai mostrar vários desses que se separaram de Dom Lefebvre, sobretudo no momento das sagrações. Então, aqui tem Jean Madiran vai separar de Dom Lefebvre, que era o diretor da revista Itinéraire, mas antes de morrer ele vai voltar atrás. Tem Dom Gérard Calvet, que fez um mal inexprimível aos franceses, que ele era muito, muito conhecido, e ele vai fazer tudo para fazer com que a sua posição fosse adotada, fosse considerada como a melhor. Ele dizia: Roma dá tudo e não pede nada. Mentira, ou seja, ilusão ao menos, ilusão completa. Então ele dizia: se Roma dá tudo e não pede nada, por que eu vou recusar de estar bem com Roma? Bastava perguntar para ele: se Roma dá tudo, por que ele não dá os 4 bispos a Dom Lefebvre? Não, claro que não. Mas ele convenceu a comunidade dele, na qual havia uns 25 padres, mais ou menos, todos eles ordenados por Dom Lefebvre. E todos eles se separaram de Dom Lefebvre, a não ser aqui em Santa Cruz, e alguns outros, mas o grosso da tropa seguiu Dom Gérard. Depois tem Dom Licínio Rangel. Dom Licínio Rangel foi mais tarde, junto com Dom Fernando Rifan, que eles vão fazer um acordo com Roma. E para Dom Rifan, hoje em dia, Monsieur Lefebvre é um cismático. E Dom Antônio Castumayer, um bispo sem muita firmeza, sem muita clareza, desdenham Monsieur de Castumayer. Depois tem Dom Felé. Dom Felé é o que mais fez mal, continua a fazer mal, porque a posição de Dom Felé, mesmo se ele não fez um acordo, como fez Dom Gérard, ele botou uma grande confusão dentro da Fraternidade de São Pio X. Quando 3 bispos da Fraternidade escreveram para ele, mostrando o erro dele, e essa carta está aqui, ele respondeu: os senhores não têm espírito sobrenatural e senso da realidade. E esses 3 bispos eram Dom Tissier, Dom de Clareta e Dom Williamson. Então, 3 bispos da fraternidade escrevem a ele e dizem: o senhor está indo pelo caminho errado, o senhor está indo para o precipício. Ele responde: são os senhores que estão errados. Então, é uma carta que nem pouca gente conhece, porque a fraternidade não, né, deve ter vergonha dessa carta, de vergonha.
Eu não sei se ele tem vergonha dessa carta. Esse aqui é o problema. Mas quem quiser ler, ela está aqui e é muito, muito esclarecedor. E aqueles que ficaram firmes, então, Gustavo Corsão, mas ele não conheceu a questão da sagração, mas ele foi no Brasil, entre os leigos que escreviam, foi o mais brilhante, o mais lúcido. Depois vem o padre Eugênio de Villeurbanne, que é o fundador dos capuchinhos de Morgon. É um homem extraordinário. Não tinha uma visão tão profunda assim da crise quanto Montsion Lefebvre, mas era um fiel. Ele pediu que Montsion Lefebvre rezasse a missa de enterro dele. Ele, como ele foi ficando velho, ele deixou a direção do convento para os capuchinhos desse convento, ao menos lá na França. Deixou a direção para o Père Antoine, que tinha 30 e poucos anos. E eu vi lá no refeitório, porque tinha muito assim, contato com os capuchinhos, então vi no refeitório chegar o Père Eugène, com 80 e tantos anos, ajoelhar diante do Père Eugène, que tinha 30, e o Père Eugène era o fundador, e pedir a bênção. Então o Père Antoine dá a bênção para ele, e o dinheiro da passagem. E o Père Antoine dá o dinheiro da passagem. Isso aqui é religioso. Então tem o Père Eugène, depois tem Dom Antônio Castelmayer, depois evidentemente Dom Lefebvre, e depois tem Dom Anjo, que esteve aqui, começou sua vida religiosa aqui, e morreu na França, muito querido aqui e muito querido na França. E por último, Dom Williamson. Então, eis aí o livro. O livro quer ser uma contribuição para o combate da igreja, e espero que ele traga. Procurei ser bem exato assim na parte histórica, mas se tiver algum erro, alguma coisa, uma imprecisão, pode me dizer que eu corrijo na próxima edição.